telejornal, a câmera mostra o fato à distância, mas em frações de segundos ela se movimenta e, de repente, nós estamos ali bem perto da cena, como se nós estivéssemos presentes na hora e no local do acontecimento. Lado a lado do repórter, lado a lado do que nós podemos chamar de real, entre aspas. Você já teve a curiosidade de analisar como é que as notícias são construídas? De entender se há alguma intenção por trás da sua produção? Por trás da escolha das suas imagens, dos ângulos, dos movimentos? O jornalista Paulo Francis já dizia que não importa o que vocês digam na televisão, o que nos importa é o que aparece. Será que ele está certo? Bom, câmera e movimentos é o tema do programa de hoje. E para discutir esse assunto, nós estamos aqui no estúdio com a professora do Departamento de Educação da PUC do Rio de Janeiro, Rosália Duarte. A Rosália é coordenadora também do grupo GRUPEM, que é um grupo de pesquisa em educação e mídia. A gente depois vai conversar um pouquinho sobre isso. E nós contamos também com a presença do jornalista, professor da Faculdade de Comunicação Social da UERJ, Antônio Brasil, que é o idealizador da TV UERJ Online, isso mesmo, né? Isso. E a primeira TV universitária online do país, tá? O Antônio também é colunista de TV e novas tecnologias do Observatório da Imprensa. Isso. Então, vamos começar para fazer para vocês essa pergunta direto. Essa história de movimento de câmera, de enquadramento, realmente é uma forma de você passar uma mensagem, controlar um conteúdo, influenciar uma pessoa? Eu acredito que movimento é um recurso de uma escrita de linguagem, né, que você usa para contar uma história. Então, movimentos, a gente sempre também fala de uma forma geral, mas tem vários tipos de movimentos, né? A gente fala o que é uma panorâmica, olhar em volta, se aproximar de alguém, é outro tipo de forma de você explicar para as pessoas alguma coisa além das palavras, além de simplesmente de você estar lá. Quer dizer, isso é um código. É um código de uma gramática. Existe uma razão para você fazer um zoom, ou seja, aproximar o meu olhar de você. Existe uma razão para eu me afastar de você. Uma pessoa que lida muito bem com isso, ela pode influenciar o teu entender de uma cena com isso, sem que você se dê conta? Ela pode, de repente, contar toda uma história sem uma única palavra. Toda através de movimentos, enquadramentos. Movimento é uma coisa essencialmente dramática na narrativa. Rosália, o que você acha? Acho que sim. Como é uma linguagem, o modo de uso desse código produz um significado. Do mesmo modo que na linguagem escrita, você ao construir um texto, ou usar, no caso da linguagem oral, a ordem das palavras em que a gente fala, produz um determinado significado. E, claro, sempre aquele que enuncia tem intenção de que o outro compreenda a sua mensagem. Na verdade, dentro do enunciado vêm as estratégias de controle, entre aspas, do receptor para que ele compreenda exatamente aquilo que eu quero dizer, do modo como eu quero dizer. É sempre controle? Não pode ser sempre comunicação? Sempre entendimento? Ok, mas não no sentido do controle, no sentido ruim, No maquiavélico, mas no sentido de garantia. Que a mensagem que você está querendo transmitir chegue lá. Isso. Quando escrevo um texto, a estrutura dele precisa tentar garantir que você, ao ler o meu texto, compreenda exatamente, ou o mais próximo possível do que quero dizer. A linguagem audiovisual tem essa mesma necessidade de, ao se organizar, tentar dizer de um determinado modo que o outro compreenda aquilo que estou querendo dizer. Agora, daí a conseguir, vai uma diferença grande, do mesmo jeito que em qualquer outra linguagem. Nem tudo que eu digo é compreendido pelo outro, exatamente como eu gostaria que fosse, nem tudo que eu escrevo, nem tudo que eu construo como imagem. Então, que há uma tentativa de tentar garantir que a comunicação se estabeleça do modo mais preciso possível, mas não é assim que acontece. O sucesso não é garantido. Vocês dois são professores, vocês dois trabalham com esses dois lados do assunto, ou seja, não só quem produz, mas quem recebe também. Como é que vocês veem esse problema de movimento de câmera e no telejornalismo e na televisão em geral?
Deixa eu dar assim, um exemplo que eu acho clássico, né? Hoje em dia, um telejornal, muitas vezes, ele parece mais irreal do que uma novela. Eles, de uma certa forma, eles estão usando linguagens audiovisuais, eles estão querendo contar histórias, mas a novela, muitas vezes, parece uma coisa muito mais próxima da realidade, coisas que acontecem no dia a dia, das famílias, das pessoas que querem pobre, que quer ficar rico, e o telejornal parece uma coisa absurda, né? Corrupção. O que a gente está tentando pensar é que todos os dois, seja uma novela ou seja um telejornal, ele, no fundo, usando imagens, movimentos e outros recursos, em última instância, ele está querendo contar uma história. Ele está querendo que você entenda alguma coisa. Os recursos que você tem são cada vez mais ricos. O que eu acho ainda mais interessante no momento que as pessoas... Mas peraí, em vez de assistir esse telejornal, por que eu não faço o meu telejornal? Por que eu não produzo alguma coisa que eu acho que seja até melhor do que ele faz? Esse que eu acho que é o grande desafio. Né? Você tem experiência de mudança na tua prática como professor? Eu acho que uma das coisas mais interessantes é quando você dá a chance a um aluno, de repente, por exemplo, de fazer uma televisão ao vivo, de poder falar para pessoas. Você dá aula sobre técnica televisiva, sobre linguagem jornalística? Eu sou professor de telejornalismo. Eu fui colocado no meu primeiro dia de aula com esse desafio de ensinar telejornalismo, ou seja, jornalismo de televisão, sem ter uma televisão, porque eu ainda acho das coisas mais emocionantes que tem na televisão é você ter a chance, nem que seja uma vez na vida, de fazer uma transmissão ao vivo. E quando isso acontece para um aluno, talvez ele seja seduzido pela vontade de trabalhar em televisão. Talvez daí até a internet. E a internet resolve esse problema de uma forma genial, sem autorização, sem controle, sem maiores burocracias e a coisa mais importante, um custo muito, muito baixo. Muitas vezes quase zero. Me diz uma coisa, quanto tempo se demorou até a internet chegar a você? Muitos anos. Fizemos muita TV no poste, né? Aquela coisa de você pegar uma câmerazinha, ligar no monitor na praça de alimentação da universidade e a pessoa achar que está fazendo televisão. E tá! E aquilo é uma televisão. Não interessa que está saindo do VHS direto ao monitor. Mas o aluno ficava tão motivado por aquilo. Né? Estou apresentando um telejornal. E, de repente, você daí migrar para a internet e a sua mãe, o seu pai... As pessoas ficam falando que a audiência é pequena, mas ela é muito, muito qualificada. E isso eu acho que motiva as pessoas a fazer televisão. Né? Não é só assistir, pegar a sua câmerazinha e fazer movimentos de câmera. Qual é a tua experiência com telejornalismo? Você também tem uma muito interessante com criança, né, Rosália? A nossa pesquisa foi sobre como as crianças veem a TV. A relação, qualquer TV? Qualquer TV, qualquer programa? Qualquer programa. A gente perguntava para elas, através de um spot que a gente colocou no ar, com a ajuda da antiga TVE, digamos assim, hoje TV Brasil, que era um ator mirim, e dizia para elas, olha, escreve para a gente, para uma caixa postal X, e diz como é que você vê TV, diz o que você pensa da TV, o que você gosta, o que você acha que é bom. Tá. E quanto ao telejornalismo, o resultado foi preocupante. Vocês tiveram muitas respostas. Perto de 1.980 respostas. O universo era a região sudeste. O sinal era aberto para Rio, Espírito Santo, São Paulo, Minas. Tá. Muitas cartas vieram direto das crianças, que as mães colocavam no correio para elas. Mas era necessário... Quer dizer, eu estou te perguntando porque esse negócio de internet muda tudo, né? Porque você não sabe hoje em dia se você pede e-mail ou se você pede carta. Não, naquele momento a gente pedia carta porque a gente queria um desenho. E um texto. E a gente achou que ia ser complicado elas escreverem, anexarem, etc. E eram crianças de até 12 anos, não eram adolescentes. Mas isso é uma coisa, a tecnologia mudou muito nos últimos anos. Isso foi 2004, 2005. Hoje talvez a gente fizesse de outro modo. Com certeza. Hoje as crianças já estão conectadas, mesmo as pequenas. Então a gente pediria outro tipo de... Talvez usasse outro tipo de mídia, falasse com elas pela internet também. E em relação ao telejornalismo, esse é a grande dor delas, eu diria, né? Depois, uma das pessoas da equipe fez um estudo específico com crianças de até 7 anos sobre a relação delas com o telejornalismo, aí conversando individualmente com as crianças. Essa era uma coisa de maior alcance. As crianças estou curiosa. Aí, elas são frustradas? Elas não estão esse trabalho, que é de Maria Inês Delorme, tem o título Domingo é Dia de Felicidade, justamente porque é o único dia que não tem telejornal.
para essas crianças. Elas odeiam o telejornal, as crianças? Elas sofrem. Porque elas não entendem? Elas dizem, não, elas entendem exatamente por isso. E dizem, eu não posso fazer nada. Eu não quero ver aquilo. Eu não quero ver crianças sofrendo. Eu não quero ver terremoto. Eu não quero ver tsunami. Me faz sofrer, elas diziam. Elas, inclusive, pediam, por que a TV não faz um jornal para criança? Feito para as crianças, para que elas tenham acesso à informação. Né? Globinho, né? O Globinho da Paula Saldanha. Todos fez. Elas diziam, é bom saber de outras crianças, é bom saber de outros lugares do mundo, é bom saber como cuidar das plantas. O que não é bom é ver assassinato. Os telejornais são feitos para adultos, mas o horário em que eles vão ao ar é o horário da família, o horário em que a família está na TV. Então, para as crianças pequenas, entre 6, 8, 9 anos, essa experiência não é uma experiência boa. Você acha que a gente devia proibir as crianças de assistir? Eu conheço gente que faz isso. Não. Acho que porque você está falando duas coisas, que criança sofre, que o horário é o horário familiar, ou seja, é o horário realmente que está todo mundo assistindo televisão. Talvez ele devesse ser menos sensacionalista, não? Diz uma coisa, as crianças também, elas estabelecem diferenças nítidas de como os telejornais são filmados e as novelas são filmadas? Impressionantemente. É muito impressionante o grau de conhecimento que elas têm da estrutura de produção. Elas sabem diferenciar muito bem, porque elas assistem... Diferenciar o quê do quê, por exemplo? A ficção, a produção de uma narrativa ficcional e a produção de um telejornal. O que dá audiência, o que dá a chamada, como que o repórter chega no lugar para cobrir uma determinada matéria. O que elas sabem, inclusive, que se escolhe. A gente sabe que aconteceram mais coisas do que aquilo que apareceu. Então, eles comentam. Na época, eles comentam, por que aparece toda hora, tantas vezes, o gol do Romário? Porque toda hora a televisão fala que vai fazer o gol 1000 e nunca faz o gol 1000. Eles têm noção de que a televisão é seleção. Claro, elas sabem que o telejornal seleciona. E o mais interessante é exatamente elas avaliarem que quando você produz ficção, você tem uma lógica de seleção, de construção do texto audiovisual, e quando você produz telejornalismo tem outra. Ou seja, o telejornalismo tem um vínculo com o mundo real, com a vida real, com aquilo que está de fato acontecendo. Que ótimo, quer dizer, elas não se sentem como frequentemente enganadas. Você pode achar, como os adultos frequentemente dizem, é tudo mentira, estão inventando né, essa coisa. Quer dizer, no fundo a gente está tendo já telespectadores maduros do ponto de vista da absorção das imagens, não está não? Você não sente isso nos teus alunos? Eu acho que o que a gente percebe é que eles têm instrumentos para fazer as próprias experiências. Hoje em dia tem muita criança que já testa, né, fazer o próprio vídeo, de contar uma história. Ele assiste muita coisa, né? Ele tem uma variedade de informação que é gigantesca. Mas eles assistem mais televisão do que eles estão no computador? Os pequenos, sim. Hoje, nos nossos estudos, têm indicado que a migração para a internet acontece por volta de 11, 12, em média. Mas as crianças pequenas gostam muito, e é isso que a Antônia está dizendo. Televisão é uma coisa muito legal. Está lá, está na casa, é fácil, não tem que fazer nenhum movimento. Tem muita coisa boa na TV. A gente sabe disso. Eu gosto muito de televisão também. E agora, quando são pequenas, o objeto mais querido, o veículo mais querido, indiscutivelmente. A fala delas é, eu não vivo sem TV, eu não imagino o mundo sem TV, eu não imagino minha casa sem TV. A maior parte das casas, pelo menos do nosso estudo, tem pelo menos mais de uma TV. Tá vendo? A gente gosta de televisão aqui. Tá? A gente vai para o intervalo e já volta. Estamos de volta com o programa Entre Mídias, hoje discutindo o uso da câmera e do significado dos movimentos de câmera. Aqui no estúdio nós estamos conversando com a professora do Departamento de Educação da PUC do Rio de Janeiro, a Rosária Duarte, e com o Antônio Brasil, que é professor da Faculdade de Comunicação Social da UERJ. Olha só, eu estava lendo aqui que tem um instituto chamado Kaiser Family dos Estados Unidos, e eles fizeram uma pesquisa com jovens entre 8 e 18 anos sobre o envolvimento deles com a mídia em geral, tá?
E a conclusão é interessante, porque o público fica menos tempo em frente da televisão, mas o conteúdo televisivo é o conteúdo que eles vão para a internet assistir. Quer dizer, no fundo, a gente pensa que eles estão no computador se comunicando, mas, na verdade, a televisão é que continua a grande mídia. Quer dizer... Talvez, mas quando eles vão, sobretudo os adolescentes, vão para o ambiente da internet, o ambiente online, é muito mais como estratégia de comunicação nos ambientes de relacionamento social. Você sai daquela passividade da televisão. É muito mais, para eles, é muito mais um movimento de interatividade, de postar coisas, de falar, de interferir no ambiente, mais do que apenas assistir. Mas acho que sim, acho que a TV tem um lugar dela. É ótimo, porque a estratégia é totalmente diferente. Acho que sim, acho que elas não vão se substituir uma mutuamente. Não era nesse sentido, não. Ela está lá, ela se Eu fico sempre percebendo, a minha filha tá sempre lá. assistiu televisão com o computador ligado. Então, agora com sistemas, né, que tem esses Wi-Fi, em que o computador começa a se movimentar, e a gente também tem que pensar aqui, que a gente ainda não falou, que é a revolução fantástica mesmo, que é o celular, né? A televisão no celular, a internet no celular. Você poder assistir televisão dentro do metrô, você tem uma mudança total da sua relação com a televisão. E além disso, a mídia toda, né? Não, e que com o teclado, ele te permite, o celular te permite entrar em contato. Porque o grande problema da televisão é que ela não tem retorno. Né? Ainda nós não trabalhamos com a televisão interativa. Então, qual é a tendência do público? Ele é acusado de passividade quando ele, na verdade, ele não tem nenhum recurso. Ele vai pegar o telefone e vai ligar para o determinado telejornal. O que a gente chama de interatividade na TV? É confusa ela, porque como ela te joga conteúdo, o que você está querendo? Interferir no conteúdo? Você está querendo opinar. Ou definir a grade, por exemplo, definir os horários, ou poder postar suas próprias coisas, como eles fazem no YouTube. A gente tem trabalhado muito com essa possibilidade na formação de professores. Essa experiência de produzir e postar coisas no ambiente digital, de interagir mais com o audiovisual como produtor. A gente, nessa perspectiva, inclusive, que o Antônio está apontando, a gente sabe que enquanto linguagem, ela é mais próxima, o audiovisual é uma linguagem mais próxima das gerações mais jovens. Ela talvez não seja tão próxima de nós, no sentido de que nós não temos a iniciativa de produção. Inclusive. Isso, de produção. Mas os celulares editam hoje. Então, você filma e edita no seu próprio celular. Então, a gente tem proposto isso para os nossos alunos de graduação na formação de professores, que eles produzam. Um dos trabalhos a serem produzidos ao longo do semestre deve ser em audiovisual. 1 minuto, produção de um vídeo de 1 minuto, sem corte, sem edição, para facilitar a vida de todo mundo, embora eles saibam editar também, sobre o tema, um dos temas que está sendo trabalhado ao longo do semestre. Na perspectiva de que eles possam postar ou no ambiente interno, que a gente constrói pela internet, que só a turma tem acesso, ou publicamente, se eles tiverem interesse. Na perspectiva de que eles possam vir a exercitar essa atividade com os alunos deles no futuro. Porque tem uma grande dificuldade, que é você pedir para o professor tomar essa iniciativa, trabalhar com a linguagem audiovisual, se ele, na formação dele, não tiver tido essa experiência. É muito difícil para ele fazer isso. Então, hoje a gente já as coisas novas, vai fazer o quê? Isso. E eles todos têm celular hoje. Mas então isso que você está dizendo é muito importante, porque às vezes não é nem a questão de você, é a resistência que você coloca. Você não acha que isso é sério, né? Aquilo que eu estava pedindo, se eu chego para os alunos e peço uma redação, minhas férias, não há nenhuma dúvida de que isso é uma maravilha, é um recurso pedagógico, didático maravilhoso. Agora, se o professor chegar lá, mas meus alunos, eu quero que vocês produzam os vídeos. Em qualquer mídia? Em qualquer mídia, ou some mídia, né? Esse professor já sei, não, esse é aquele professor, de repente, muito avançadinho, isso não é, eles têm que ser treinados para a escrita, porque senão não vão passar no vestibular. Você acha? Estão pensando assim, os professores? Não pode ser. Esses novos isso não é uma generalidade. Eu estou demonstrando que tem uma resistência. Acho que a educação tende a ver o audiovisual com um olhar menos
legítimo do que a linguagem escrita. Ela tende a supor que conhecimento se dá muito mais em linguagem oral, é o que ele tá falando. Em linguagem escrita. É uma tendência geral da educação como um todo. Mas é uma tendência que está sendo modificada pela relação que as novas gerações têm com a imagem. É uma relação de absoluta intimidade, de absoluta familiaridade. Os jovens constroem conhecimento em linguagem audiovisual. Então, a educação ela está sendo levada a constatar isso, que há pessoas que se expressam melhor em linguagem oral, linguagem escrita, linguagem fonográfica. A gente pede a eles que, inclusive, produzam alguma coisa em rádio web, alguma coisa assim, pequenininho, para que eles possam ter oportunidade também de se comunicar naquela linguagem e no audiovisual. Isso viver essa experiência durante a formação enquanto professor pode permitir com que esse professor possa reproduzir essa experiência na relação com os alunos deles. Então, acho que é uma questão só de tempo. Quando essas novas gerações se tornarem professores, a gente espera que eles se tornem, isso vai fazer parte da vida deles, vai fazer parte do trabalho com a história, com a geografia, com a matemática. Vai estar integrado. Seria interessante a gente pensar um pouquinho, né, de como é que se ensina a linguagem audiovisual, né? Porque vamos tentar ser assim, uma questão é a gente esperar pelo tempo. O tempo você tem toda a razão, né? Vai se tornar cada vez mais assimilável, aceitável a linguagem audiovisual, inclusive na escola. Mas eu acho que a gente está aqui, uma das questões que a gente está pensando, o que a gente pode interferir nesse tempo, né? Até que ponto a gente pode ensinar um professor, né, a fazer uma história em vídeo, a criar. E como é que se faz isso? De repente vai ser com um livro, vai ser com palavras, ou você vai ter que recorrer a um vídeo para ensinar, para mostrar ao professor como é que se produz um vídeo. Eu tenho trabalhado muito com simuladores, né, que é a ideia de videogames para ensinar alguma coisa. Por que você não pode fazer um simulador de jornalismo? Por que você não pode fazer um simulador de fazer vídeo em sala de aula? Criar situações onde as pessoas possam ter essa tal interatividade no sentido de você interferir na produção e não simplesmente dar opinião. Gostei, não gostei, compro, não compro. Pelo menos para os mais velhos, né? Porque os novos já nasceram sabendo. Ao mesmo tempo, eu acho que você pode orientar, porque quando a gente fala assim, mas os mais novos já estão sabendo. Pode ser que eles estejam simplesmente reproduzindo vícios que a gente vai carregar. Então, aí você vai ver, a gente vê isso nos telejornais, quando eles mandam a reportagem, eles mandam a reportagem por internet, com a câmera de vídeo, exatamente dentro do padrão do telejornal. Você tem toda a razão. Quando a gente deveria, talvez, pensar, mas, gente, cabe a você, que é um telespectador que se tornou produtor, me desafiar com uma linguagem diferenciada. Mas eu acho que isso também, de repente, pode ser estimulado. Assim, é tal de você ir na comunidade e tentar mostrar às pessoas que, olha, pode ser beabá, bebeb, mas você também pode tentar eb, ab, coisas diferentes, mostrar para eles coisas diferentes, que o resultado seja Sobretudo que não é mais positivo. caro, é barato. Antigamente você gastaria uma fortuna filmando isso. Mas para repetir, talvez, esse modelo de telejornal, que é outra coisa que a gente voltar nessa questão, o modelo do que a gente tem, um vídeo começa com plano aberto, plano médio e plano fechado. Eu quero mostrar alguma coisa, eu faço um movimento lateral que a gente chama de panorâmica. Eu quero investigar alguma coisa. Muitas dessas linguagens são estabelecidas e impostas quando elas, de repente, também poderiam ser desafiadas. Por que eu não posso começar o meu filme com um movimento de câmera logo entrando? Muitos cineastas já fizeram isso. Mas nos vídeos que a gente vê, pelo menos, participo de muitos concursos. A televisão se presta menos a experiências, né, do que o cinema. Eu acabei de falar um termo que eu acho muito... Eu tento fazer um laboratório de televisão. Assim, a gente aqui só copia. Né? Televisão a gente não cria, a gente copia. Vai lá nos Estados Unidos, vê o reality show e traz para o Brasil. Novela faz no México, fazia na Argentina, trouxemos para o Brasil e melhoramos. Agora, ter laboratório, você tem que ter a capacidade e a permissão de errar, que é uma coisa que a televisão não pode fazer. Se você perde audiência... A televisão comercial não pode, principalmente, né? A televisão comercial, mas você tem uma cobrança muito grande do tal do sucesso. E aí você vê as dificuldades de você fazer uma televisão de cabeça para baixo.
Porque um laboratório é um lugar para você testar ideias. Você não vai colocar um remédio novo e testar na população da cidade do Rio de Janeiro. É no laboratório que você testa. Você tem cobaias, você tem métodos. Por que a televisão também não pode ter um laboratório de experiências para ela poder, de repente, ousar, tentar coisas novas? Ela tende a ser muito repetitiva. Os planos, os movimentos feitos pelas crianças, eles seguem o padrão do que elas assistem no telejornal. Eu, pelo menos, eu vejo isso em festivais. É de uma mesmice, você já sabe qual vai ser o próximo plano. Quando acontece alguma coisa diferenciada... Chama atenção. Chama atenção. É porque a formação estética, audiovisual, a gente tem falado muito disso também, ela exige diversidade. Você só tem como criar, ninguém cria do nada. Então, você só pode criar o novo se você tem acesso à diversidade de padrões. Por isso que eu estava falando, será que só se pode fazer telejornal de um único jeito? Esse é o padrão universal do telejornal. E é universal mesmo, porque você vai ver na França, China, a gente você vê vai na CNN, CNN, nos canais a cabo, É né? O telejornal árabe, francês, alemão, são todos, é como Eles se fosse o mesmo, do mesmo, entram as matérias. Então, mas acho que só é possível criar o novo, sobretudo no audiovisual, se você tem acesso à diversidade, se existe diversidade, porque senão você condiciona a formação do olhar a aquele padrão e fica difícil, inclusive, pensar num outro formato. A gente, de certa maneira, a gente prende a criatividade no formato e o sujeito sequer consegue, às vezes, contato com alunos de jornalismo, de telejornalismo e questiono isso com eles, né? Por que não inventar um outro formato, inventar um outro padrão? Penso que talvez a TV pública pudesse ser esse lugar da invenção, do risco, já que a TV comercial tem que... E ela precisa cuidar disso, né? Da perda da audiência, fato. Tem a ver com a sobrevivência dela modelo no mercado. comercial de sucesso. Né? Mas uma TV pública poderia Olha só, usar, Rosália, eu inventar não sei algo... se a TV pública seria isso, mas eu tenho sei. certeza que a academia, na presença sua e na presença do Antônio, estão fazendo o que podem. Porque realmente, tomara que a TV pública siga esse exemplo de vocês dois. Bom, e você, o que você acha disso tudo que nós conversamos? Participe, mande um e-mail pra gente, é só acessar o site da Multirio, tá? Até semana que vem.